pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Manutenção Mecânica 1. Os três tipos principais de manutenção são eles: a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Nós vamos ver que a manutenção corretiva é considerada uma manutenção não planejada e a preventiva e a preditiva são consideradas manutenções planejadas. Vejamos então, a manutenção corretiva. A manutenção corretiva tem o objetivo de localizar e reparar defeitos em equipamentos que operem em regime de trabalho contínuo. A manutenção corretiva pode ser de emergência ou urgência, dependendo dos efeitos e, consequentemente, das necessidades de atendimento. Então, observe, a manutenção corretiva ela acontece quando o equipamento já falhou, já está em falha, está em modo de falha. Então, o equipamento tem uma falha, a gente deve ir lá e corrigir. Por isso, a manutenção corretiva. E ela não é planejada. O equipamento falhou, parou de operar e a gente deve ir lá e executar a manutenção de correção. E aí, recolocar esse equipamento em operação. Vejamos as vantagens e desvantagens desse tipo de manutenção. Vantagens. Em equipamentos novos, pode-se esperar um período sem ocorrência de falhas ou defeitos, ou seja, sem manutenção e sem custos. Então, você comprou um equipamento novo, você sabe que ele vai trabalhar um tempo, teoricamente, né? Ele vai operar um tempo sem apresentar nenhum defeito. Então, a gente não precisa investir agora, por exemplo, em revisões, né? Porque a gente sabe que ele não vai precisar agora. Então, nesse caso, eu teria uma economia em relação a isso. Desvantagens. A falha ou defeito ocorre sem controle, de maneira inesperada. Então, por isso que a gente diz que a manutenção corretiva ela não é planejada. Se a minha empresa, se a empresa que a gente trabalha, ela adota o sistema de manutenção, o tipo de manutenção corretiva, ela não consegue saber quando que o equipamento vai quebrar, vai falhar. Então, essa falha pode ocorrer em qualquer momento. Então, a gente não consegue programar quando que vai acontecer a manutenção. O equipamento quebra e a gente vai lá e vai consertar. Maiores custos devido à saída não programada do equipamento. Então, o equipamento está produzindo e de repente ele falha, ele para de produzir. Isso acaba elevando os custos da nossa produção, porque o equipamento deixa de produzir o nosso, deixa de fabricar o nosso produto, né? Maior custo de pessoal é em função de horas extras ou emergência. Então, o equipamento ele pode quebrar a qualquer momento, inclusive no final da jornada de trabalho, do dia. Então, o pessoal vai ter que ficar para recolocar aquela máquina em operação, acaba tendo que fazer horas extras, e isso tudo vai elevar o custo da empresa. Redução da vida útil do equipamento. A cada falha de uma peça da máquina, ela pode gerar falhas em outras peças também. Isso vai diminuindo sempre a vida útil daquela máquina, daquele equipamento. Certo? Agora vejamos a manutenção preventiva. A manutenção preventiva é um conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento, baseada em tempo pré-determinado. Então, observa, a manutenção preventiva ela é executada, a ideia, né, é executar essa manutenção antes que aconteça a falha. Então, observa aquela peça e aí a gente sabe que aquela peça está próxima de falhar, está finalizando a vida útil daquela peça, e aí, antes que ela falhe, a gente troca aquela peça por uma peça nova. Isso vai fazer com que a máquina não pare de operar. Então, é fácil da gente perceber que esse é um tipo de manutenção planejada. A gente consegue planejar, olha, aquela peça pode falhar a qualquer momento. Então, semana que vem a gente vai parar a máquina para executar a manutenção, a troca daquela peça. Isso não vai fazer com que o seu equipamento quebre de maneira inesperada. Você já está observando que tem que trocar aquela peça, então você vai trocar antes que ela falhe. Mas como que a gente vai saber que está na hora de trocar aquela peça? Então, por isso que a gente diz que a manutenção planejada é baseada em tempos pré-determinados. Para isso, a gente precisa ter um histórico das peças daquela máquina. Por
exemplo, a gente sabe que aquele rolamento, um exemplo da máquina, ele funciona, ele trabalha, né, a vida útil dele é 5.000 horas. Então, se você colocou o rolamento hoje lá, você tem que fazer um registro. Olha, tal dia, tal data foi trocado esse rolamento. Então a gente consegue ir medindo as horas de trabalho dele, e quando estiver vencendo as 5.000 horas de vida útil daquele rolamento, a gente sabe que está na hora de trocar aquele rolamento. Por isso essa manutenção é uma manutenção planejada. A manutenção preventiva ela pode ser baseada em horas de trabalho, quilômetros de trabalho, de rodagem, né? Por exemplo, o óleo do motor do seu carro, né, do nosso carro, ele é trocado a cada 5.000 quilômetros. Também pode ser baseado em horas de voo, por exemplo, a indústria aeronáutica, e, por exemplo, rotações, né, de máquinas que trabalham rotacionando, certo? Então a gente diz que a manutenção preventiva é baseada em tempos pré-determinados. Então, antes que aquela peça entre no modo de falha, a gente sabe, a gente tem um acompanhamento do tempo de trabalho daquela peça, então a gente não deixa que ela falhe, a gente troca ela antes. Quais são as vantagens desse tipo de manutenção? Se ela for bem aplicada, ela apresenta uma melhor relação custo-benefício. Por quê? A gente viu que na manutenção corretiva o equipamento quebra fora de hora, a gente tem um custo com horas extras, ele quebra a qualquer momento e atrasa a nossa produção. Então na manutenção preventiva a gente não deixa que isso aconteça. Então a relação de custo-benefício é muito melhor. Aumenta a vida útil dos equipamentos, valorizando os ativos. Se você não deixa que aquela máquina ela falhe, né, como eu disse, na manutenção corretiva, se você deixar que ela falhe, ou a peça falhe, ela pode levar falha para outras peças que trabalham em conjunto. A manutenção preventiva, então, não deixa que isso aconteça. Então, você mantém sua máquina em perfeito funcionamento, você aumenta a vida útil da sua máquina, certo? Reduz as falhas nos equipamentos ou processo operacional. Então você não deixa que a falha aconteça, então você reduz as falhas, ok? Quais as desvantagens desse tipo de manutenção? Não garante o controle sobre todas as falhas. Então, é lógico, você vai reduzir, mas falhas sem controle podem acontecer, né, a qualquer instante. Aumenta a necessidade de mão de obra, porque você precisa ter uma equipe para estar controlando aquele histórico da máquina, né, de quando foi trocada aquela peça, se já está vencendo aquelas horas de trabalho. Então você tem que ter uma equipe treinada, né, o pessoal com formação técnica para fazer possível esse acompanhamento das máquinas. Pode realizar intervenções desnecessárias. Por que desnecessárias? Por que a gente fala isso? Porque um rolamento, o fabricante daquele rolamento, ele pode estipular que aquele rolamento, a vida útil dele é 5.000 horas. Mas quem garante que aquele rolamento não poderia trabalhar ainda mais 1.000 horas? Então essa vida útil é uma média, né? Mas aquele rolamento ele poderia trabalhar mais um tempo. Só que a manutenção preventiva, se a nossa empresa adota o plano de manutenção preventiva, se ele diz que é para trocar com 5.000 horas, a gente deve executar a troca independente deu as 5.000 horas, a gente tem que ir lá e trocar aquele rolamento. Então por isso que a gente fala que às vezes a gente realiza uma intervenção desnecessária, porque aquele rolamento ainda poderia continuar trabalhando, mas o plano de manutenção mandou trocar, a gente deve ir lá e trocar aquele rolamento. E a última desvantagem, risco de dano acidental ou falha potencial com a intervenção preventiva no equipamento. Então, ou seja, toda vez que você vai executar uma intervenção no equipamento, você está expondo os técnicos ali, o pessoal da manutenção, a um risco. Pode acontecer um acidente, pode acontecer então toda vez que a gente vai executar uma intervenção, uma operação de manutenção do equipamento, a gente está expondo o pessoal da manutenção a um risco de acidente.
Como a gente viu que essa intervenção pode ser desnecessária, então a gente acaba que está expondo o pessoal a risco também de maneira desnecessária, né? Mas é o plano de manutenção preventiva, então é dessa maneira mesmo, não tem jeito. Por último, a gente vai ver o tipo de manutenção preditiva. O que é o tipo de manutenção preditiva? É o tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Esses dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste de peças de conjuntos das máquinas e equipamentos. Testes periódicos utilizando equipamentos de medida específicos são efetuados para determinar a época adequada para a substituição ou reparo de peças. Então observe que a manutenção preditiva ela é realizada fazendo um acompanhamento da condição das peças. Então ela é realizada usando equipamentos de medida específicos. Por exemplo, a gente pode medir o nível de ruído de um rolamento, o nível de vibração, certo? Então a gente sabe que um rolamento, por exemplo, ele trabalha, e no trabalho normal dele ele tem um nível de ruído, um nível de vibração que é normal. Então ao longo do tempo a gente vai medindo esses parâmetros desse rolamento. Até que a gente começa a observar que essas condições do rolamento começam a sair do normal, tender a sair do normal, que é quando o rolamento já está vencendo a sua vida útil. Então ele já está na tendência de entrar em falha. Então a manutenção preditiva ela é baseada nesse acompanhamento. Quando essas condições do rolamento, o nível de ruído, nível de vibração, começa a querer sair da condição normal, a gente sabe que está na hora de trocar aquele rolamento. Então observe que essa manutenção, a manutenção preditiva, ela é planejada. Você vai medindo e aí quando você percebe que está na hora de trocar, você se planeja para executar a troca. Né? Por isso que a gente diz que a manutenção preditiva é uma manutenção planejada. Vejamos as vantagens e desvantagens desse tipo de manutenção. As vantagens é reduzir a incidência de falhas inesperadas. Então você vai fazendo um acompanhamento, certo? E a tendência é que você consiga cercar todas as falhas, você não deixa que essas falhas ocorram. Evitar custos pela realização de manutenção não programada, horas extras, perda de produção, falta de material e peças de reposição. Então, veja bem, evitar custos pela realização de manutenção não programada. Custo com o quê? Custo com horas extras, perda de produção, falta de material, peças de reposição. Então, observe. Lá na corretiva, o equipamento ele pode falhar a qualquer momento. Inclusive, ele pode dar problema numa peça que você não tem em estoque. Então, o seu equipamento parou de produzir, você ainda tem que ir atrás de adquirir essa peça para fazer reposição. Então, na manutenção preditiva, isso não acontece. Por quê? Você vai medindo ao longo do tempo, você sabe, olha, esse filtro, essa engrenagem, essa correia, já está na hora de ser trocada. Os parâmetros dela normal de funcionamento já estão saindo da faixa normal, ou seja, já está na hora de ser trocada. Então a gente consegue se planejar. Você vai lá, já compra aquela peça, já planeja, olha, semana que vem a gente vai fazer uma intervenção de manutenção nessa máquina para trocar essa correia ou aquele rolamento. Então você já compra a peça que você vai precisar. Se você não tem as ferramentas, você já providencia aquelas ferramentas, já deixa a equipe de manutenção ciente daquele problema, daquela tarefa que eles vão ter que executar. Então você consegue planejar tudo. E aí quando der o dia certo, você vai lá, para o equipamento e vai executar a manutenção. Então você não vai ter gasto com horas extras, o pessoal não vai precisar ficar após o trabalho, né? A sua perda de produção vai estar controlada, né? Porque você planejou o dia, certo? Então você reduz esse custo que a gente tem, por exemplo, na manutenção corretiva, né? Aumentar a disponibilidade e confiabilidade do equipamento. Então esse é o principal objetivo da manutenção, é deixar o equipamento sempre disponível e confiável para a produção, certo?
quando a gente evita que ele falhe, né, a gente acaba aumentando aí a disponibilidade desse equipamento, né, ele vai trabalhar muito mais. Aumentar a vida útil dos componentes e equipamentos. Como a gente viu na manutenção corretiva, uma falha pode gerar outras falhas em outras peças e isso reduz a vida útil do equipamento. Então aqui na preventiva, como a gente não deixa que esse equipamento falhe, que ele entre no modo de falha, então a gente protege aquela peça e todas as peças que trabalham em conjunto com ela. E isso faz com que a vida útil da sua máquina, né, ela seja prolongada, certo? E nota que a preventiva, como a gente viu, a preventiva ela prolonga a vida útil da máquina, mas a preditiva ela prolonga a vida útil da peça, do componente. Por quê? Lembra que lá na preventiva o fabricante do rolamento ele estipulou que aquele rolamento ele vai trabalhar 5.000 horas? Pois é, mas aqui na preditiva a gente está medindo ele de tempos em tempos, né? Uma vez por mês ou a cada 2 semanas. Então, quando estiver completando aquelas 5.000 horas, você vai lá e vai medir se ele tiver nos parâmetros ali, os parâmetros dele, né? De ruído, de vibração, comportamento daquele rolamento, tiver numa condição normal, né? Aí, completou 5.000 horas, eu fui lá medir, mas ele está se comportando de maneira normal, adequada. Então eu preciso trocar esse rolamento agora? Não, eu não preciso trocar. Então o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando muito mais, eu vou deixar ele vai continuar trabalhando, e eu estou aproveitando muito mais a vida útil desse rolamento. Pode ser que esse rolamento trabalhe por mais 500 horas, mais 1.000 horas, então em vez de eu trocar com 5.000 horas, eu só vou trocar ele daqui a 6.000 horas. Então eu aproveitei muito mais a vida útil desse componente. Diferente lá na manutenção preventiva, que deu 5.000 horas eu tenho que trocar, ok? E por fim, a vantagem é melhorar a qualidade dos produtos fabricados. Por quê? A sua máquina sempre vai estar trabalhando com todas as peças nas condições normais. Então a máquina vai estar sempre trabalhando de maneira o mais adequada possível, né? Com todas as regulagens ali de maneira perfeita, um trabalho todo uniforme. Isso faz com que os produtos que aquela máquina fabrica saiam com a qualidade melhor, né? É diferente, por exemplo, de uma máquina que tá numa empresa que adota o tipo de manutenção corretiva, por exemplo, ou seja, vai esperar quebrar, com o tempo a máquina começa a se desregular ali, aumenta muito a vibração, o produto que aquela máquina faz, ele pode sair com algum defeito devido à condição daquela máquina. Isso não ocorre aqui na manutenção preditiva. Mas e quais seriam as desvantagens da manutenção preditiva? Bom, a gente tem um maior custo de implantação porque a manutenção preditiva ela é executada com equipamentos de monitoramento e diagnóstico, né? Como eu disse, a gente vai medir vibração e ruído, mas existem outras condições que a gente mede também, como temperatura, pressão, as desvantagens da manutenção preditiva são as seguintes. Maior custo de implantação. Por quê? Como eu disse, a manutenção preditiva ela é feita, né, com equipamentos de monitoramento e diagnóstico. Então, quais são as condições que a gente mede, né, com esses equipamentos? Como eu disse, ruído, vibração, mas a gente pode medir também pressão de trabalho, corrente elétrica, temperatura dos equipamentos, dos componentes. Então a gente pode medir essas várias condições de trabalho das máquinas. Só que a gente tem que usar, para medir isso, a gente precisa usar equipamentos específicos. E esses equipamentos são caros, né? Então a gente tem um custo, né, para adquirir esses equipamentos, e aí a gente tem um custo para implantar esse tipo de manutenção. Maior custo de mão de obra também, relacionado à competência e treinamento. Então a nossa equipe de manutenção tem que ter treinamentos específicos para operar esses equipamentos de medição, esses equipamentos de monitoramento. Então o pessoal tem que ter uma formação técnica, tem que ter muito treinamento, e isso tudo para você montar uma equipe dessa, né, com esses componentes, e a equipe que saiba operar
Para a gente montar uma equipe com esses equipamentos de monitoramento, a gente precisa montar. Então a gente tem um custo, né, para adquirir esses equipamentos e montar a nossa equipe com pessoas que saibam operar esses equipamentos, né, para executar o acompanhamento aí da manutenção preditiva. Bom pessoal, assim a gente encerra a nossa segunda videoaula da disciplina de manutenção mecânica 1. Lembra vocês, né, leiam a apostila, façam os exercícios complementares e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no fórum de dúvidas lá no ambiente virtual. Lembro também que vocês devem buscar mais informações a respeito desse assunto em outras fontes também, na internet, em livros de manutenção, certo? Então é isso aí, um abraço.